Recebemos hoje Caio Rodrigues, ele que é fonoaudiólogo, vai falar com a gente sobre doenças da voz, sobre abuso de voz, como é que a gente cuida, o que é que a gente faz. Seja bem-vindo, Caio, ao programa Tudo em Dia. Vamos falar sobre voz. Você que é especialista nisso. Vamos começar primeiro falando sobre o que é a voz, né? Onde é que ela é produzida? E aí a gente dá continuidade. Primeiramente, bom dia. Bom Agradeço dia. o convite. A voz é simplesmente o som que sai da nossa garganta, né? Existe uma diferença entre voz e fala. O que é fala? Fala é o movimento que a gente faz com a nossa boca, com a nossa musculatura, que dá uma forma, dá um formato ao som e faz com que sejam produzidas palavras e tudo que a gente fala, né? E voz é simplesmente o som que sai da garganta. Né, o movimento das nossas cordas vocais. Nós temos um par de corda vocal que elas vibram, elas encostam uma na outra e fazem uma vibração, e aí acontece a produção do som. Então a nossa voz, ela pode ser rouca, né? Pode ser uma voz fina, pode ser uma voz mais grossa. Metálica. Essas são as qualidades da voz, né? A voz bem. diz respeito ao som, aquele sonzinho Qualquer que você tá barulhinho. ouvindo. O som que sai da nossa garganta, exatamente. Muito bem. E aí, Caio, a gente sabe que tem, por exemplo, eu sou uma pessoa que falo alto, né? Já você tem a voz educada, até porque você estuda sobre isso, e você já fala um pouco mais equilibrado, vamos dizer assim. Essas diferenças, elas causam muitos problemas, muitas doenças, por exemplo? Na verdade, eu costumo dizer aos pacientes que a forma que a gente fala é muito nosso, é do Nordeste, né? A gente tem o costume de falar alto. Não necessariamente é porque a gente não escuta, porque tem perda auditiva, é porque é um hábito nosso. É verdade. Nós somos muito calorosos, falamos alto mesmo. Aquele negócio. Eu também, quando eu me empolgo em algum lugar, se eu tiver com uma conversa que eu gosto, a gente fala muito alto. Então é uma coisa muito nossa. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o abuso, né? Porque a gente está falando de um instrumento, a sua corda vocal, que você está utilizando muito, e é uma musculatura. Então é um músculo que, se você utiliza muito, ele cansa. Vai acontecer alguma coisa e ele vai cansar, né? Então, às vezes, eu gosto muito de falar alto e também vou, sei lá, para um barzinho que tem música alta, e aí eu começo a competir muito com o som. Eu estou numa mesa de amigos, eu tenho que falar alto porque o som está muito alto, e eu estou muito empolgado, eu quero contar aquilo ali, a gente está conversando e a gente acaba falando muito mais alto, né? E aí você entra numa competição com o som do ambiente. Então todos esses abusos, eles causam sim. Se for uma pessoa que utiliza a voz, por exemplo, eu abusei muito no final de semana, o que a voz vai ter de consequência é uma rouquidão, né? Uma rouquidão que, como nos dias seguintes você vai dar uma acalmada, essa rouquidão ela vai passando. O que acontece de problema é quando a gente tem esse abuso contínuo, né, que acaba acontecendo com as pessoas que utilizam a voz profissionalmente. Vendedor, que está lá de segunda a sábado, Professor. Falando muito alto, vendendo chip na rua, né, que acontece muito. E professor também, que normalmente dá aula manhã, tarde, noite. Comunicadora, que fica de segunda a sexta, ao vivo. Que amanhece o dia no rádio, depois vai para outro lugar e passa o dia falando. Sem falar que tem uma vida social muito ativa. Sim. Então, se a gente não descansa a nossa musculatura da voz, né, nosso órgão da fonação, a gente acaba fazendo com que apareçam alguns tipos de alterações. O pigarro, ele prejudica em quê? Me conta, que eu sempre escutei na faculdade que não se deve pigarrear em nenhum momento, né? Nem ao vivo, nem em canto nenhum, nem em casa, Isso. porque prejudica tanto as cordas vocais quanto a voz em si. Isso. É verdade? É verdade. As nossas cordas vocais, elas estão, vamos imaginar que é como se fossem nossos dedos, elas se encostam uma na outra, certo? Quando vai acontecer a fonação, elas se encostam, elas fazem um movimento de fazer a vibração encostando uma na outra. Quando você pigarreia ou quando você tosse, você faz com que esse contato delas fique muito intenso. Cada pigarro, elas estão se batendo uma na outra, elas estão se chocando quando é com com força. mais força. E aí, juntando o pigarro com o seu abuso, de tanto elas se baterem, elas vão se lesionando. Então é daí que começam a surgir os espessamentos, as fendas, os calos na garganta. Calo na corda vocal nada mais é do que um calo como se fosse no pé. De tanto o sapato bater naquele lugar, a sua pele ela vai ficando mais espessa e depois cria um calo. Do mesmo jeito é a nossa corda vocal. De tanta gente fazer força,
falar muito, se esforçar muito, a gente acaba fazendo com que elas se batam muito forte e aí nasce esse calo. Esse calo, ele se desmancha, a gente consegue se livrar dele depois ou ele fica lá para sempre, amém? Isso é uma coisa que eu gosto de dizer. Calo a gente chama para ficar mais fácil de conhecer, mas Sim. o nome é nódulo, certo? E aí os pacientes, eles chegam com diagnóstico de nódulo, eles ficam muito preocupados, já dá um que desespero. tem algo a ver com câncer. O nódulo de corda vocal, ele nunca se transforma em câncer. Ele é só um calo, realmente. É só uma lesão por conta do abuso que você está tendo. E remédio não resolve, cirurgia também é em último caso. Normalmente, o que é da rotina resolver é a fonoterapia. A gente consegue fazer exercícios na voz, na corda vocal, para fazer com que esse nódulo desmanche. E aí ele realmente desmancha. E o descanso. Na verdade, é o tratamento junto com uma nova rotina. Você vai aprender a utilizar a sua voz, você vai saber o que fazer, o que não fazer, o que evitar. Então é todo um conjunto. Porque se eu resolvo aquele problema, seu nódulo desmanchou, se você continua com os mesmos hábitos, vai nascer novamente. Então a gente ele pode criar até outros. Então a gente tenta fazer um trabalho em conjunto para mudança de hábito. Se você é um profissional da voz, depende da sua voz por questão financeira, também por questão do que você gosta de fazer. Então você tem que preservar a sua voz para você ter ela muito tempo, né? E continuar. Está falando para a ativa. minha pessoa, viu, minha gente? Aqui ele está falando para mim. Caio, de manhã a gente às vezes não tem muito esse hábito, né? A maioria das pessoas não tem o hábito de exercitar a voz, nem exercitar, enfim, essa parte toda aqui, né? Boca com garganta, com tudo. E qual seria a dica para a gente fazer comumente, né? Eu já começo o dia fazendo careta aí. A Alice às vezes acha engraçado também, porque são muitas caretas para a gente, né, fazer o exercício. Mas para as pessoas que não têm esse hábito, qual seria a dica para iniciar? Começar a exercitar isso aqui também para fazer, para melhorar a saúde. Na verdade, é importante saber que nosso corpo, quando a gente dorme, tudo repousa, inclusive a nossa musculatura. Então, se você perceber, quando a gente acorda, a nossa voz ela acorda pesada, ela grossa, acorda grave, cansada, bem grave, como se você estivesse rouca. Então, o seu corpo ainda está acordando. Se eu sou uma pessoa que falo muito, sou um profissional da voz, por exemplo, eu dou aula. Quando eu vou dar aula, sábado pela manhã. Então, assim que eu acordo, é só o tempo de eu acordar e ir para a sala de aula. Então, o meu corpo ainda não teve o tempo de acordar, de aquecer, então eu não posso chegar e já começar a falar muito. Então eu tenho que aquecer a minha voz. Eu faço uns exercícios de aquecimento vocal para fazer com que, quando eu chegue lá, a minha voz ela já esteja no ponto e eu não preciso fazer nenhum esforço a mais e ocasionar nenhum tipo de lesão, né? Então é importante que as pessoas entendam isso, que quando você acorda, o seu corpo tem o tempo dele que ele também está acordando, né? Às vezes nem acorda, mas né? Mas se for uma pessoa que não vai ter uma demanda de voz, de falar muito ou necessitar de algo do tipo, ela não necessariamente precisa fazer exercício, aquecer, porque o corpo ele vai naturalmente, aos poucos. Entendi. Eu costumo fazer os exercícios, bebo muita água, natural inclusive, para poder, né, começar aí dar essa hidratação e no caminho também no carro eu faço os exercícios quando necessário. Às vezes a pessoa fica eu fazendo careta. No carro é o melhor lugar. O povo eu acho que alguém já me chamou de doido. Normal. E aí, Caio, nesses exercícios para quem trabalha com a voz, mas e quem não trabalha, você acha que essa questão da água natural e da água gelada, porque aqui em Mossoró é muito quente, a gente gosta da água geladinha, né? E tem gente que diz que só passa sede se beber água gelada. Exatamente. E tem gente que bebe álcool, né? Bebe cerveja, enfim, outros tipos de bebida. No que é que isso prejudica a gente? E no caso da água natural, o que é que isso ajuda? Certo. Eu costumo dizer muito aos pacientes que eu acho que nada radical é saudável, né? Então, eu costumo dizer que não é que você não pode mais beber água gelada ou não pode mais tomar sorvete. O que é que acontece? O nosso corpo, ele está numa temperatura X. Então, tudo que você ingerir que tiver ou muito mais quente ou muito mais gelado, vai haver um choque térmico, vamos dizer assim. Quando ele entra em contato com a sua garganta, vai ter essa diferença de temperatura e uma resposta do corpo é um edema. O que é isso? Um inchaço. Vai deixar essa sua região do trato vocal um pouquinho mais inchada. Sendo quente ou frio? Sendo quente ou gelado. Quente ou gelado. Isso, porque são
temperaturas muito diferentes do que o seu corpo Ou tá. seja, aquele cafezinho, Isso. ou aquele sorvete, aquela torta. E o que é que acontece? Quando acontece esse edema, sua corda vocal ela fica mais inchadinha, toda a musculatura ela fica mais pesada. Então, se você toma um sorvete ou bebe uma água muito gelada e vai dar aula, você vai conseguir dar aula. Mas você vai precisar fazer um esforço maior, porque a sua corda vocal ela tá mais pesada, ela tá inchadinha. Então, você vai fazer um esforço maior. Esse esforço, diariamente, ele já vai gerando essas alterações que a gente falou. O café ele ainda tem um agravante pior, porque além de ser muito quente, a cafeína ela resseca. Ela resseca muito a mucosa da corda vocal. Isso serve para chá também? Alguns chás. Na verdade é a cafeína. Alguns chás. Tem chá que tem cafeína, principalmente os que a gente compra no supermercado. Chá verde, aqueles pacotinhos. E aí a cafeína faz com que venha o bichinho do pigarro. Porque vai ressecar a garganta. Se você vê todo mundo que dá aula, professor tem que ter uma garrafa de café. E tem muito pigarro. É verdade. E tem espuma também. Isso. Cara, tem muito assunto, viu? Porque a gente aqui falar, Ana Paula já tá olhando ali pra mim com a plaquinha. 3 minutos. Tá certo. Já vamos concluir, linda. Caio, nessa época do ano que tem chuva, tem sol, temperaturas muito quentes, temperaturas mais frias, como é que a gente cuida da voz para não ficar nem com pigarro, nem com a falta de voz, nem com aquela rouquidão? Isso, inicialmente você precisa se conhecer, né? Aqui a gente tem um problema que a água da nossa torneira já sai quente. Bem quente. Muita gente diz, não posso colocar a mão na água que eu já fiz. Eu conheço pessoas que se colocar a mão na água quente ou se colocar o pé no chão quente, a garganta inflama na mesma hora. Eu não tenho isso, né? Eu posso fazer o que for disso e minha garganta não afeta. Então você tem que entender qual é a sua sensibilidade. Se a sua garganta ela realmente é sensível a todos esses fatores, né? De temperatura, de clima. E aí se você vê que tem algumas coisas que já desencadeiam isso, você vai tentar evitar, né? Então assim, em relação à voz, em relação à rouquidão, o que se tem de indicação, não existe remédio para a voz, né? Não existe remédio para fazer a sua rouquidão ficar boa. O remédio para a rouquidão é repouso, né? Repouso vocal. Se você está rouco, você tentar falar o mínimo possível ou evitar situações que vão exigir muito de você, como o barzinho que eu falei lá no início. Entendi. Né? Se você está muito rouco, vai chegar num lugar Falar só assim. Ter muito cuidado também com o que a gente toma em relação a anestésicos, né? Tem muita pastilha, muita coisa na farmácia que dá um alívio muito bom, realmente alivia. Só que a gente tem que ter muito cuidado, que é só algo paliativo, que vai aliviar. Então, seu cansaço, sua lesão ainda continua lá. Então, se você alivia desse, eita, tô bem, tô muito bem, então eu vou cantar, eu vou, sei lá, vou sair, vou conversar muito. Então, você vai gerar um esforço em cima de algo que ainda está lesionado. Então, os cuidados que tem que ter são realmente esses. Em relação à voz, é repouso. É tentar não forçar tanto. Muita e se tiver água. algum processo inflamatório, realmente ir ao médico e ver se tem necessidade de algum tipo de medicação. O médico é o fono. O médico é o otorrinolaringologista. É o médico que faz diagnóstico, que faz o exame, que vê sua corda vocal. Né? O fonoaudiólogo ele entra nessa parte de como se fosse de reabilitação, de terapia, de hábito, de realmente de acompanhar, de cuidados. Enfim, estou muito curiosa para saber outras coisas. Caio, muito obrigada pela sua presença. Ana Paula vai marcar aí com você para você vir outras vezes. Tem muito assunto. Vamos organizar. Foi só um gostinho, né, para a gente conversar de. Mas é muito importante a função do fono na vida da gente, porque principalmente dos comunicadores, professores, enfim, quem usa muito a voz, porque reabilita, né, ensina, né, educa a voz e educa a pessoa para falar. E faz com que você possa desempenhar a sua função até o dia que você quer. É né? verdade. Tem muita gente aí que acaba sendo afastado, que não consegue mais cantar, que não consegue mais dar aula, é readaptado, vai para a biblioteca, porque não tem mais voz. E tudo isso poderia ter sido evitado. Muito bem, tá aí. A gente conversou com Caio Rodrigues, ele que é fonoaudiólogo e está aqui no Tudo em Dia conversando conosco a respeito da voz, a respeito dos cuidados com a voz. Ele vai voltar outras vezes, viu? E a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais aqui no Tudo em Dia para você.